Meus amores do nono ano, né? Hoje eu trago para vocês algo para finalizarmos o continente europeu, falando um pouquinho da população. Coisas que a gente já viu, é só para a gente dar uma revisada, tá? E eu peguei um slide do aluno aí, da aluna Cristiana Barros, do nono ano. E aí vamos ver o que ela conseguiu entender do continente europeu, para a gente saber também se vocês conseguiram chegar nesse mesmo entendimento dela, se tem alguma coisa de novo ou de diferente, tá? Ou igual o nosso. Principais características, diversidades, etnias e culturais da população europeia. Vimos muito bem que a população europeia não tem uma só raça, tem uma miscigenação, misturas de raças, de etnias. O que levou ao crescimento demográfico europeu? Todo mundo sabe, países industrializados, países industrialistas no continente europeu, as pessoas migraram, houve o êxodo rural, as pessoas migraram do campo para a cidade em busca de trabalho. E aí essa migração, esse crescimento demográfico levou a uma nova estrutura etária. Que estrutura foi essa? Levou ao enchimento, vamos dizer assim, das cidades, né? Essas cidades cresceram a ponto de os governos, de o Estado procurar umas políticas públicas de incentivo à natalidade. Por quê? O índice de pessoas estavam o quê? Envelhecendo. E crianças estavam nascendo. Mães e mulheres estavam tendo filhos, o trabalho estava sendo prejudicado na fábrica, né? A produção estava sendo prejudicada. E aí, pra gente, daqui a pouco a gente volta nesse assunto, para a gente entender que a diversidade ética e cultural do continente europeu é tão grande que chega a 27 realidades diferentes. E aí vai acontecer os conflitos éticos. Esses conflitos éticos levam também a conflito chamado de xenofobismo, que vocês já sabem, né? O preconceito contra alguém de outro país ou contra outra religião. E aí, esse crescimento fez com que o Estado, o governo do continente europeu, percebesse essa transição demográfica, como a aluna bem coloca aí em negrito, que essa transição acontece que definiu inicialmente pela sensível redução da taxa de mortalidade, os incentivos à saúde, à educação, que a gente viu na aula passada, houve uma diminuição na taxa de natalidade, certo? Essas taxas têm sido inferiores à mortalidade no geral. Isso é uma reposição da população à imigração, tem apontado o principal fator do crescimento. Ou seja, tem pessoas, resumindo essa transição demográfica, existem pessoas nascendo mais do que morrendo, por conta do incentivo à saúde e à educação. Tá, amores? E aí a gente vê um gráfico que mulheres e homens, né, esse gráfico é de 2005, tem alcançado, né, levado um quantitativo muito grande de imigração para esse continente, tá? Outro gráfico aqui. E aí, vimos que a taxa de natalidade tem aumentado, né? Tem aumentado. Por quê? Porque tem políticas de incentivo à natalidade. Essas políticas são o quê? São populações que vêm de outros países com precárias condições de vida, e na Europa elas encontram justamente o vigor da economia e uma qualidade de vida. As fontes de possíveis ameaças à estabilidade do país, ou seja, o índice demográfico tem aumentado muito. Por conta de quê? Por conta de melhores condições de vida no continente europeu, tá? E aí melhorou também, como eu já disse, a educação, a qualidade do sistema de saúde, são apontados como redução de crescimento vegetativo. E vem uma preocupação com isso aí, tá, gente? Consequência desses países vai ser o quê? Muitas pessoas encontram um novo modo de vida no continente europeu, encontram uma qualidade de saúde, uma qualidade de educação, levando a uma problemática. Essa migração
levou ao Estado, ao governo, tá, a procurar novos caminhos, tá? Essa modernização, esses novos caminhos foram beneficiados tanto na urbanização como também na produção agrícola. Então, a urbanização e as produções agrícolas do continente europeu tiveram um novo investimento. E aí, meus amores, e aí é que migram pessoas para lá, para esse continente. E vai chegar o real problema agora, viu? O real probleminha agora vai ser que essas motivações geralmente saem da África e da Ásia. São países que sofrem com guerras, terremotos, erupções vulcânicas, abalo sísmico, porque são países que ficam perto dessas plataformas tectônicas. E aconteceu esse fenômeno no continente europeu, levando ao Estado a tomar uma posição com essas pessoas, né, que saem em busca de uma qualidade de vida, mas com certeza, quem é rico lá no continente europeu continua ficando rica, né, e o pobre vai só trabalhar lá. E aí o problema é que o papel do Estado, toda essa boa educação, essa saúde e previdência social deve ser impostos arrecadados lá nesse continente. Porém, os gastos estão sendo maiores do que esses impostos arrecadados. E aí, meus amores, o Estado, o governo começa a tomar medidas de privatizações. Serviços destinados à população começam a ser privatizados, a ser reduzidos. Isso é um problema muito sério com esses imigrantes que saem principalmente da África e da Ásia, além de sofrer o xenofobismo, tem uma expectativa de vida melhor, tem uma qualidade de vida melhor, mas chega por um momento que esses programas vão ser reduzidos. E aí a gente vai poder bater agora na sala e vamos ver o que vocês entenderam disso tudinho. Beijo e saúde!